Nos próximos dias será postado um vídeo em que eu comento sobre o tema o que é fazer psicoterapia. Lá eu destaco assim vários aspectos desse trabalho, um vídeo longo onde vocês terão a oportunidade de ver e revisar o relacionamento entre a pessoa que procura uma ajuda psicológica e os motivos que levam ela a fazer isso. Aqui eu quero chamar a atenção para dois pontos importantes do atendimento psicológico. Um é sobre a importância do silêncio em nossas vidas e durante o trabalho terapêutico. E a outra é se todo mundo precisa fazer psicoterapia, né? A gente ouve muito falar isso, todo mundo devia fazer psicoterapia. Bom, o próprio termo já psicoterapia não me agrada muito, porque terapia quer dizer doença, né? Cura, desculpe. E as pessoas que me procuram não estão doentes. Mas se todo mundo precisa de psicoterapia, a primeira resposta que eu dou a isso é não. Nem todos, nem todo mundo e nem sempre. Por que eu estou afirmando isso? Na contramão daquilo que se reafirma, né? Todo mundo tem que buscar um terapeuta. O que leva uma pessoa a procurar terapia não é apenas a vontade, nem é a consciência da lógica, né? Porque se a lógica e a vontade e a razão definissem todas as decisões de nossas vidas, não precisaríamos desse trabalho. Mas a motivação fundamental que leva alguém a procurar uma ajuda profissional é quando a decisão escapa da autonomia, da lógica da consciência e da razão. Ou seja, é quando o sujeito está sofrendo. Sem sofrimento, não há motivação para que alguém procure fazer um atendimento, procure um atendimento psicológico. Então não adianta assim o sujeito, olha, você tem que fazer terapia. Muitas pessoas até procuram o analista ou o psicoterapeuta porque são encaminhados por sugestão, né? Ou até por uma ordem, dependendo da situação absurda, né? No trabalho, às vezes a empresa obriga a pessoa e não há demanda, né? Então o sofrimento é quando existiu sofrimento. E, mesmo havendo sofrimento, também isso não esgota a afirmativa de que todo mundo deve procurar um profissional. Por quê? Porque o Freud dava 3 saídas para o conflito, né? Uma, ou você nega o conflito e consegue reprimi-lo e passa por cima disso e aguenta e segue a vida. Ou você encara o conflito e diz, não, eu vou levar adiante isto e vou decidir aquilo que me incomoda e assume as consequências da tua escolha, o que é uma posição hoje cada vez mais difícil a respeito da responsabilidade do sujeito acerca das consequências das suas escolhas. E a terceira saída é o que o Freud chama de sublimação. A sublimação é você conduzir um sofrimento por uma atividade socialmente aceita. Geralmente os sofrimentos que o Freud citava vinham da ordem da agressividade da sexualidade, né? E campos que entornam essas dimensões do ser humano. Mas se você consegue, então, por exemplo, você está sofrendo porque está com uma vida conjugal desgastada, a situação está muito difícil no teu casamento, mas se você consegue conduzir isso para o esporte, para a arte, para o trabalho, né, para os amigos, para o bar, para o terreiro, para os deuses, né? Em último caso, as pessoas então procuram um psicólogo, um analista, que deve, como eu ao menos tomo essa posição, exercitar a arte de lhe tornar desnecessário. Eu sempre digo, quanto menos você precisar de mim, melhor para você. Agora, o sujeito pode sublimar isso, então, né? Levar o conflito para o campo do trabalho, da arte, da ciência, seja o que for,
né? Digamos, diluir o conflito numa atividade socialmente aceita. Embora fazendo isto, ele pode se sentir melhor com isto, mas isto não atende à satisfação, por exemplo, do outro que convive com essa pessoa. O que para ele deixa de ser um problema pode continuar sendo um problema para o seu namorado, sua namorada, para o seu filho, coisa assim. Então, e normalmente esses conflitos, né, relacionais no campo da procura, da psicoterapia e da análise, estão associados ao campo do amor e da sexualidade ou derivações disso, desde esses conflitos menos belicosos até a violência física e a violência psicológica, que é o caso da minha tese de doutorado, uma pesquisa de 4 anos a respeito da violência conjugal. Está lá na editora Juruá, quem quiser comprar o livro entra lá em contato, a respeito especialmente da violência contra a mulher. Mas eu quero destacar agora aqui a segunda parte da minha proposta desse vídeo, que é o comentário sobre a importância do silêncio em nossas vidas e no trabalho terapêutico. Eu começo citando uma obra maravilhosa do historiador Alain Courban, que é A História do Silêncio, onde ele mostra que até o final do século XVI, o silêncio estava confinado às práticas religiosas, né? Um meio de se levar a Deus, de se chegar até Deus, já que até o fim do século XVI, por aí, o ser humano existia, né? Ele era uma criatura construída à imagem e semelhança de Deus, era um pedaço de Deus, né? Era um sopro de Deus, uma fala divina, portanto, era um sujeito sem voz, sem autonomia, e é somente no século XVII, né, com o enfraquecimento do pensamento teológico, né, e tem uma série de acontecimentos durante o século XVI todo, como a reforma protestante, que faz uma ligação direta entre o sujeito e Deus, livrando-se da instituição, produz-se aí uma relação mais individualizada, o descentramento, a queda da teoria geocêntrica, né, com a descoberta do telescópio, o paradigma da matemática para substituir o pensamento teológico. No campo da arte, né, com o movimento renascentista, é a primeira vez que aparece o retrato da figura humana. Até então apenas se apresentava nas gravuras, na pintura sacra, né, a presença de Deus, a voz de Deus no sujeito. O que eu quero dizer com tudo isso é que não havia essa intimidade, essa interioridade, né, ou a construção de uma subjetividade, como diz a psicologia, que aparece, que é construída do final da metade do século XVI até o final do século XVIII. Né? Vejo que no século XVII, né, o século que antecede ao século da razão, o século iluminista, no século XVII, a figura de Harpócrates, que era o deus grego do silêncio, começa a surgir nas gravuras, na escultura, enfim, na arte antropocêntrica. A presença do estúdio, né, dos estúdios. O que é um estúdio? Né? A palavra deriva lá da Idade Média, posterior à Idade Média, né, quando se começa esse nascimento da subjetividade, onde as casas começam a ter um compartimento, uma salinha, onde o indivíduo, sozinho, com os seus próprios pensamentos, começa a construir aquilo que no século XVIII, por XIX, vai chamar-se um sentimento de si, na obra do historiador do corpo Georges Vigarello, né, Georges Vigarello, onde nós temos então a presença já no século XVIII de um sujeito que está voltado para um início de uma vida interior, daquilo que a psicologia vai chamar mais tarde de personalidade ou de identidade. Então é o nascimento do indivíduo, né, e da sua subjetividade, de um contato que ele faz consigo mesmo e não mais com uma voz divina. Portanto, o silêncio antes, outrora voltado para a busca de Deus,
Agora, durante todo o século XIX e metade do século XX, o silêncio é utilizado para que o sujeito, para essa introspecção, que volta-se para uma escuta de si mesmo, para as suas emoções, para os seus sentimentos. Bem, eu não vou me alongar aqui nessa história, né? Existem várias obras que tratam disso, mas o fato é que da metade do século XX em diante, né, especialmente hoje, nós perdemos a possibilidade do silêncio. Não há espaços mais para o silêncio. Mal nós nos ouvimos, numa sociedade tremendamente estridente, ensurdecedora, infestada de polifonias, de ruídos. Os nossos ouvidos, então, na contemporaneidade, passaram a ser um elemento secundário para a percepção, especialmente perante a tirania da linguagem, né? Os olhos e a boca, a imagem e a palavra se tornaram algo ansiogênico, né, na formação do sujeito. É preciso falar, 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 falar. Nós vivemos uma verdadeira verborreia no mundo onde há mais palavras do que coisas, há mais discursos do que realidade. Nessa sociedade, então, de palavrório, né, de linguagem, de discursos, são distintos, discurso e linguagem são dimensões diferentes, não vamos aqui discutir, talvez num outro encontro, mas o que eu quero destacar é a nossa incapacidade de ouvir ao outro, uma sociedade voltada para o ensimesmamento, né, mas sequer ouvimos a nós mesmos. Essa distância entre a boca e o ouvido, apesar de parecer tão próxima, é uma distância incomensurável. E aí, então, eu queria destacar o trabalho do analista ou do terapeuta, né? O que chamamos de escuta terapêutica do profissional, ela é algo que vai selecionar o que o sujeito fala do lado de lá, né? No seguinte sentido, né? O atendimento psicológico não é uma conversa, né? As pessoas chegam aqui e às vezes dizem, pois na nossa última conversa. Na realidade, conversas são assuntos aleatórios. Agora, a escuta terapêutica vai pensar da conversa aquilo que diz respeito à ordem do sofrimento da pessoa. Então, o analista, o terapeuta, ele escuta, o sujeito vai falar de futebol, vai falar de seja o que for, né? Vai falar um assunto ligado ao acontecimento contemporâneo, e a pessoa diz, muito bem, mas de que forma que você se posiciona com relação a isso? De que forma que isto te incomoda, o porquê? E o sujeito vai adiante. Então, essa escuta terapêutica, ela é seletiva, né? E muitas vezes é necessário silêncio, parar de falar, dos dois lados, mas especialmente aqui, quando eu me refiro, o terapeuta, muitas vezes ele tem o papel, às vezes áspero, de interromper, de fazer um corte no discurso da pessoa, porque a linguagem para o ser humano, ela não serve só para dizer o que as coisas são, ela serve para ocultar também o que as coisas são. Assim como quando nós tentamos obliterar o outro, nós tentamos capturar do outro a sua fala para evitar que ele fale, exercendo um poder sobre ele, nós também falamos para evitar que o outro, no caso aí, às vezes o analista, o terapeuta, nos aponte para algo que nós não queremos ouvir, né? Aquilo que é insuportável para nós, especialmente numa sociedade voltada para o eu, uma sociedade narcisista, onde as bocas elas são enormes em relação ao tamanho dos pequenos ouvidos. Então cabe o analista ou o terapeuta ajudar essa pessoa a encurtar essa distância entre a boca e o ouvido, e escutar aquilo, né? Ajudar a pessoa a ouvir aquilo que ela nega em si mesmo, nessa tentativa sôfrega de escudar-se com a própria fala, com a própria linguagem, obliterando, obturando
e calando a si mesmo e às vezes até aquilo que o analista, o psicoterapeuta aponta, porque quando nós não queremos ouvir algo é porque não sabemos o que fazer com aquilo que nos é dito ou com aquilo que nós mesmos percebemos, que é da ordem do insuportável, né? Do impossível de dar conta disso. Então, o trabalho terapêutico, muitas vezes o sujeito sai de uma sessão, muitas vezes ele não tem que sair bem daqui. Não é um trabalho que vai dar conforto, nem sempre a essa pessoa. No próximo vídeo, então, vocês terão a oportunidade de avançar um pouco mais na relação entre o terapeuta e a pessoa que procura um trabalho de análise ou de psicoterapia.